paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Lembrando sempre do tema do trimestre, Salmos, Riqueza e Sabedoria para a Juventude. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 9, que traz por tema a revelação do Messias nos Salmos, tá? Nos 150 salmos que compõem o saltério que nós fazemos uso nos dias de hoje. Tá bem? Vamos então fazer a leitura da nossa lição. O versículo do dia se encontra no Salmo de número 22, o versículo de número 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A verdade aplicada nos ensina que os salmos messiânicos acenam a pessoa de Cristo para podermos chegar com ele à glória e contemplá-lo sentado à direita do Pai como Rei e vencedor. Tá bem? Os objetivos da lição, os três: primeiro, destacar a soberania do Messias; 2, apresentar o Messias como o Santo de Deus; 3, enfatizar as funções do Messias nos Salmos. Tá bom? O momento de oração pede que nós oremos para que o mundo reconheça Cristo Jesus como Salvador, por Deus enviado à humanidade caída. Maravilha? Então aí temos diante de nós a lição ou os objetivos, aquilo que o comentarista ele espera que nós assimilemos, que nós aprendamos. Tá bem? Como sempre fazemos, nós separamos então algumas palavras que nós consideramos interessantes para este aprendizado e vamos tentar aí, da melhor maneira possível, confiando em Deus, de poder transmitir algo substancial, né, para nós como alunos, para nós como professores, para nós como superintendentes, para nós como obreiros da casa do Senhor, porque assimilando a palavra nós teremos aí um pouco mais de subsídios para entregar à igreja, a noiva do Cordeiro, ao rebanho do Senhor, as ovelhas do sumo pastor. Tá bem? Então a primeira coisa que nós vemos eu gostaria de começar de trás ou de baixo para cima, e falar sobre a questão de a revelação. Já vamos começar pelo tema, a revelação do Messias nos Salmos, né? Nós estamos acostumados aí a ouvirmos a palavra revelação de várias maneiras, tá bom? A maioria das vezes ela está ligada ao dom da revelação, quer dizer, daquilo que Deus traz. Mas o que quer dizer revelação? Se nós olharmos para um tempo não muito distante, mas nós antigamente estávamos mais acostumados a ouvir esta palavra em outros sentidos, hoje não. Veja, tanto é que eu coloquei aqui a questão, veja, a questão das fotografias. Hoje nós temos celulares que já nos dão as fotos praticamente prontas, os retratos prontos, alguns vão fazer alguns ajustes, mas se você quiser, se estiver satisfeito, é só enviar para um determinado lugar, para uma determinada pessoa, está tudo bem. Antigamente não era assim, quer dizer, as máquinas fotográficas de antigamente, elas trabalhavam com rolos de filme, era um filme aí, tinha de 12 poses, 24 poses, 36 poses, quer dizer, eram 36 situações que você poderia imprimir ou ter uma foto, ou tirar uma, por isso que nós antigamente dizíamos tirar uma foto, né? Tirar uma foto. Porém, havia um processo para que você obtivesse o resultado. Se você conseguiu ou não, se saiu bom ou não, havia um processo para isso, que chamava-se de revelação. A revelação. Geralmente levávamos aquele material para um local adequado, geralmente era dentro de uma ótica ou de uma casa especializada em revelação de fotos, e lá ele tinha uma sala escura. Dentro desta sala, né, não era totalmente escura, tinha uma luz vermelha lá dentro, se eu não me engano, e alguns compartimentos com líquidos químicos, né, para que o efeito desejado no filme, agora ainda, né, o negativo, né, chamava de negativo,
era como se você visse sombras, como você visse fantasmas, como você visse... você não via, você só tinha uma ideia do que era, mas estava ali daquele jeito. E depois de passado por determinados compartimentos e um pouco mais de espera, a foto era revelada, quer dizer, aparecia a foto. Quando não, o pessoal falava assim, queimou a foto, quer dizer, o filme foi velado, você abriu a câmera, você abriu a máquina antes do tempo e você perdeu todo aquele rolo de filmes, né, ou de posições, de fotos que você tinha. Então, a ideia era esta, né? E eu coloquei aqui, revelar, quer dizer, usando este exemplo antigo que nós tínhamos há bem pouco tempo, ainda existe, eu acho, mas em menor escala, nós tínhamos então que revelar as fotos, quer dizer, aquilo que você fez iria aparecer depois de um determinado momento, de um determinado trabalho, tá bem? Por hora estava velado, quer dizer, estava escondido, estava... você não tinha noção, você tinha uma ideia daquilo que estava no material, mas você não poderia ver cores, não poderia ver detalhes, vamos dizer, do que você fotografou, se fosse uma imagem, se fosse uma pessoa, se fosse a natureza. Isto precisava ser revelado, quer dizer, precisava ser trazido à luz. E nós temos, então, na lição, veja, tanto é que eu coloquei aqui a questão do velado, estava escondido. E se o processo não fosse correto, veja, não fosse correto, você não conseguiria distinguir. Por quê? Porque agora o material está velado, queimou a foto. Tem até um ditado até hoje, né? Você está queimando a foto, está queimando a minha foto. Vem deste processo de revelação das fotos. Então vamos trazer este exemplo que nós tínhamos antigamente para entendermos a lição de número 9, que é a revelação do Messias nos Salmos. Então veja, trazer à luz, quer dizer, trazer todos os seus atributos, vamos dizer assim, tudo aquilo que faz parte da pessoa, do caráter, das funções do Messias, trazer à luz, quer dizer, nos esclarecer. Quando aprendemos, então, nós vamos ter o discernimento correto da natureza, da vida e das funções de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, na lição, o Messias, tá bem? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ali, né? A ideia de assentado ou sentado à direita do Pai, né? O que quer dizer, o que demonstra, o que nos ensina, o que nos revela, vamos lá de novo, o que nos revela da característica do Messias, a questão de ele estar assentado à destra, à direita do Pai. Tem algum significado isto? O irmão Maurício nos ensina alguma coisa, nos fala de hierarquia, nos fala eu estou questionando, estou perguntando, nos fala de hierarquia, nos fala de uma posição privilegiada, nos fala de uma situação que traz honra. Qual o sentido que nós temos, ou que a lição nos traz sobre esta questão do Messias estar assentado à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso? Tá bem? Nós vamos ver também a questão do Messias como rei, tá bem? Onde nós vamos falar sobre as funções, né? Principalmente do Antigo Testamento. Logicamente, né? Nós vamos aprender as funções, os ministérios do Antigo Testamento e trazer aqui as funções do Messias, tá? Do Senhor Jesus Cristo como o Messias ensinado, revelado, trazido às claras pelo Salmo. Tá bem? Não somente, obviamente, quando nós falamos rei, vencedor e soberano, a soberania está ligada ao reinado, né? O rei é chamado de soberano, aquele que está na liderança, aquele que controla, que comanda, é aquele que ele tem esta função de liderar. Tá? E como rei, obviamente, ele é soberano, quer dizer, é ele quem dita as regras, é ele quem dita as ordens, é ele quem administra, né? Nós vamos ver mais à frente nesta questão de administração, da função do Senhor como soberano, como rei. Qual é a sua função? O mundo já o reconheceu, ele será reconhecido pelo mundo
todo mundo aceitará a Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Rei. Então nós vamos estar olhando estas questões dentro de do padrão bíblico, tá bom? Nós falamos então da pessoa, quer dizer, começamos a falar da pessoa, sobre a sua posição, vamos falar sobre a posição de estar à direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso, como está na verdade aplicada, sentado como rei e vencedor, tá bem? Falaremos da soberania, como está no objetivo da lição, e também as funções do Messias, tá bom? As funções. Quando nós falamos de funções, do que nós estamos falando? Nós falamos de algo que alguém desempenha. Quando você fala da função do professor, qual é a função do professor? É ensinar, é extrair do aluno, né, aquela condição de aprendizado. Não é somente falar, mas fazer com que o aluno pense por si e ele consiga, por si mesmo, também expor este conhecimento, para fora este conhecimento, extrair do aluno este conhecimento. Não é somente falar e esperar que o aluno viva imitando o seu mestre. Isso é muito bom na questão do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então nós vamos falar sobre isto, as funções do Mashiach, também do Messias, como Cordeiro de Deus. Obviamente que nós vamos falar de sua natureza, ou das suas naturezas, dentro da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Messias, tá bem? E aí eu coloquei aqui o mundo reconhecer, porque é o momento de oração, que o mundo reconheça Jesus Cristo como Salvador. Aqui eu gostaria de fazer uma pergunta: o mundo vai reconhecê-lo? Sim e não, vamos dizer assim. Não, porque nem todos, obviamente, assim como na questão da salvação, nem todos obterão a salvação, tá? Seja ela olhando de uma linha de pensamento teológica, de outra linha de pensamento teológica, nós temos que chegar à conclusão que nem todos eles vão alcançar a salvação, apesar de Deus ter amado o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Quer dizer, não ser condenado, não seja condenado. Se ele não for condenado, ele será salvo. Eu posso abranger, eu posso colocar aí 100% do mundo. Obviamente que até 2025 nós temos aí um passado, nós temos até 2025 e sabemos, por conhecimento de causa, que nem todos aceitaram a Jesus, nem todos se submeteram à soberania do Messias, de Cristo, do enviado, né, do Senhor, do ungido de Deus. Então chegamos a esta conclusão. Mas terão como não reconhecer este senhorio? Terão como não reconhecer esta soberania? Aí eu disse não tem como. Por quê? Vamos adiantar então as coisas dizendo que todo joelho se dobrará. Quer dizer que, se nós pensarmos a grosso modo, nós vamos entender que, por bem ou por mal, todos os seres humanos que passaram por esta terra, que se apresentarão diante de Deus, todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quer dizer, eles vão reconhecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós veremos isto, então, no foco da narrativa, ou foco narrativo dos Salmos, ou do Salmo propriamente dito, que nós vamos apresentá-lo daqui a pouco, tá bem? Então, o mundo vai reconhecer? Eu posso pôr como uma incógnita, como uma interrogação? Posso. Posso respondê-la? O mundo vai reconhecer? No sentido bom, a igreja já reconheceu. Então, sim. Todos reconhecerão? Não. Na questão da salvação. Mas na questão do julgamento, vamos dizer assim, os cristãos sendo julgados pelas obras e os demais sendo julgados para a condenação eterna, mas antes disso eles terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Eles terão que reconhecer, porque quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos desta maneira, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, trazendo este destaque. Aqueles que o receberam como Senhor e Salvador e reconheceram a sua soberania na terra, obviamente,
vão continuar alegremente, gostosamente, adorando ao Senhor como Rei e também Senhor e Salvador de sua vida. Aqueles que não fizeram isto na terra, infelizmente, terão que fazer isto no dia do julgamento, vamos dizer, nos céus, quando todos estiverem na presença de Deus sendo julgados. Tá? Lembrando, novamente, o cristão não é julgado para aquele que aceitou a Jesus Cristo genuinamente, ele não é julgado para condenação, ele é julgado às suas obras. Mas o tal, cujas obras não permanecerem na presença de Deus, vamos dizer, será salvo como que pelo fogo. Os demais, infelizmente, que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, infelizmente serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E isto, já explicando, não é querendo pôr medo em ninguém, né? A essa mística, a esta narrativa contra a mensagem da palavra de Deus, contra os mensageiros da palavra de Deus, que quando falamos da condenação, só um adendo, quando falamos da condenação, nós estamos tentando imprimir medo, pavor, paura no ser humano para que ele forçadamente ele aceite a Jesus Cristo como Salvador com medo do inferno. Ora, meu querido irmão, há um missionário que ele dizia assim, veja, Senhor, se eu estiver te servindo só para ir para o céu, não me deixe entrar lá. Se eu estiver te servindo com medo do inferno, me mande para lá. Agora, se eu estiver te servindo porque o Senhor é soberano, é rei, é sacerdote, é profeta, é rei, é o Salvador, é o Messias, é o ungido, é o enviado do Senhor, é o meu Salvador, me dê aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Então, vejamos esta questão. Só para quê? Né? Quando falamos da questão da condenação, nós não estamos tentando colocar medo nas pessoas. Nós estamos único e exclusivamente informando que há dois destinos para o homem. Voltando à questão da revelação do Messias, como nós estamos falando, então na introdução, a introdução já nos fala, né, sobre o que a lição, sobre o que o livro dos Salmos apresenta, né, entre os seus versos. Então ele apresenta a pessoa do Messias, veja, logicamente as suas particularidades, as suas singularidades, o seu caráter, os seus atributos e as suas funções. Nós temos falado constantemente, meus queridos irmãos, sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu caráter. Vamos falar mais adiante sobre a natureza dele. Então agora vamos falar sobre a função, né? Quando nós falamos quais eram os principais ofícios do Antigo Testamento. Nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos os profetas e nós tínhamos os reis. Tá bem? Obviamente que o sacerdócio começa com Arão, né? O primeiro profeta que nós temos, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, nós chamamos ele de Samuel. E o primeiro, no caso aqui nós estamos falando do segundo rei de Israel, o primeiro Saul, o segundo nós estamos falando do rei Davi. Então eram estes os ministérios do Antigo Testamento. Veja, e nós vamos encontrar, ou procurar entender, ou procurar aprender, que estas funções nós temos todas elas na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Sacerdote, nós veremos mais adiante, o profeta, o sacerdote, era aquele que ia para a presença de Deus levar, vamos dizer assim, as necessidades do povo e ouvir de Deus a resposta para as necessidades do povo. Tá bem? O profeta era aquele que transmitia a vontade de Deus, a direção, os vaticínios, as profecias, tanto as que se cumpriram, as que se cumpriram, as que vão se cumprir e as que se cumprirão. Quer dizer, isso nós falamos do ofício profético, do profeta, como nós conhecemos no Antigo Testamento. E o rei era o soberano da nação, era aquele que politicamente ele administrava. Nós vamos falar sobre isso também, né? Sobre a questão da administração, é aqui ou na outra lição? É na outra lição, é na lição da CPAD. Se você quiser um complemento um pouco maior, né, uma substância um pouco maior, e quiser também, você pode acompanhar na lição, em todas as 5 classes, 5 aulas que nós temos neste canal. Tá bem? Então, as funções, nós temos a pessoa, né, quer dizer, nas funções nós temos o sacerdócio de Cristo. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, os salmos já vaticinavam
Jesus Cristo como sacerdote, como nós veremos no terceiro tópico, Jesus Cristo como profeta, obviamente, e o Senhor Jesus Cristo, no caso, como nós estamos estudando a questão da sua soberania. Tá? O mundo vai reconhecer esta soberania? Lógico que sim. Como eu disse, de duas maneiras. Tem até um ditado aí no mundo que diz: ou vai pela dor, ou vem pelo amor. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Então, veja, a questão aqui é qual é a forma de reconhecimento? Né? Como é a forma de aprender que Jesus Cristo é o Rei? Que Jesus Cristo, ele é o soberano. Nós temos duas formas de aprender. Ou aceitamos ele como nosso Salvador, reconhecendo todos os seus ministérios, todos os seus ofícios, ou nós um dia vamos ter que nos dobrar diante dele os nossos joelhos e confessarmos que ele é rei. Porém, aí já é um tanto quanto tarde demais. Por quê? Porque ali, infelizmente, já não há mais salvação, como está relatado na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 9, o versículo de número 27. Né? Após a morte, segue-se o julgamento. Então, nós estamos falando de um reconhecimento já nas mansões celestiais. Tá bem? E aqui, obviamente, infelizmente, também vai ser um reconhecimento triste. Por quê? Porque aí, mesmo que reconheça ele como rei, não vai poder ficar dentro do seu reinado, não pode fazer parte agora das moradas eternas do nosso Deus, tá bem? Quando olhamos para o tópico de número 1 está escrito os salmos messiânicos, quer dizer, os salmos que fazem referência ao Messias, a Jesus Cristo, nosso Salvador, ao ungido de Deus, ao enviado do Senhor, aquele que o Senhor propôs desde o princípio. Também nós vamos falar alguma coisa sobre isso também no terceiro tópico, se os irmãos tiverem paciência de ficarem conosco até o final da lição. Tá bem? Então, os salmos messiânicos são aqueles que fazem referência, menção ao Messias, quer dizer, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o ponto de número 1 fala sobre a soberania do Messias. Como eu já disse, meus queridos irmãos, a soberania ela está ligada à questão do reinado, daquele que domina, daquele que controla, daquele que conduz. Tá bem? Aqui, no caso, quando nós nos lembramos dos soberanos que administraram a Israel, nós estamos falando de homens políticos, mas homens que poderiam ou não fazer o voto de ter a sua administração teocêntrica. Quer dizer, a sua administração seria centrada na pessoa de Deus, nos seus mandamentos, como foi o caso do rei Davi e de muitos outros reis que andaram na presença de Deus. Também outros fizeram a ocasião de não permitir que Deus fizesse parte de suas administrações. Obviamente que, quando contamos com a presença de Deus, nós obteremos sucesso. O contrário disso, o que acontecerá será uma administração caótica, destrutiva, improdutiva, obviamente, sem nenhum tipo de sucesso. Então, quando estamos falando dos homens, nós estamos falando desta característica. Característica essa que não faz parte da vida do Messias, não faz parte da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós estamos falando, né, esta revelação do Senhor como a revelação de sua pessoa, de seu caráter e de suas funções. Obviamente que nós temos tudo aquilo que nos traz a questão da sombra, do tipo, e nós temos o antitipo, tá bem? E as características humanas referentes ao pecado, à transgressão, elas não fazem parte da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos falando aqui do Salmo de número 2. Né? Nós temos bastante costume de pregar o Salmo de número 2, do versículo de número 8. Pede-me e dar-te as nações por herança. Pelo menos eu já preguei algumas vezes neste versículo. Tá? Mas o contexto dele, o que ele está falando? Veja, o ponto de número 1, o texto destaca o quê? A supremacia. O que é a supremacia
quer dizer que o Senhor está acima de todos os outros, vamos dizer, supremos. Temos muitos soberanos humanos, porém a soberania do ungido, esta supremacia, ela se destaca nos Salmos. Por quê? Porque esta supremacia, ela está sobre os poderes. Nós falamos na lição, agora não me lembro se dos adultos, do Betel ou da CPAD, mas se você quiser dar uma olhada, está lá, tá bem? Sobre o quê? Os poderes, sobre os poderes que se contrapõem a ele quem? Ao ungido. E o que é que se contrapõe ao ungido? Primeiro, nós temos, obviamente, um dos nossos arqui-inimigos, primeiro o diabo. O que mais se contrapõe? Nós temos o mundo, tá? E toda a sua concupiscência se contrapondo, quer dizer, se opondo, tentando criar uma barreira, tentando criar obstáculos para quê? Para que estas manifestações, para que estas lições não cheguem até nós. Não cheguem até nós. Então vejam bem, o texto destaca, que texto é esse? Salmo de número 2 destaca a supremacia do ungido, quer dizer, a supremacia de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os poderes. Tá bem? Quando falamos sobre os poderes, nós nos lembramos do capítulo 6 de Efésios, tá bom? Nós vamos ver os poderes, sejam, tem algumas pessoas aí, alguns ensinadores têm o costume, de dividir em hierarquias, em regiões, em isto, em aquilo, tá bem? Mas nós vamos continuar usando a Bíblia, tá bom? Vai falar aí daqueles que habitam nas regiões celestiais, não quer dizer que se habitam no céu, é esta região entre o céu e a terra, ali está ele. Quando o Senhor pergunta no livro de Jó, a ele quem? A um dos maiores opositores, ele diz, eu venho de passear pela terra e andar sobre ela. Tá bem? Que terra é isto? O mundo. Quando nós estamos falando do mundo aqui, eu não estou falando do globo terrestre, eu estou falando do sistema, o sistema pecaminoso que rege o mundo. Obviamente, é aqui que é pedido a nós, nos é alertado que nós não nos conformemos com este mundo, quer dizer, que nós não adequemos ao sistema pecaminoso que regem os homens que habitam na terra. Então, prestamos bem atenção que aqui no Salmo nós já aprendemos uma lição muito interessante, que apesar, vamos lá, veja, eles são chamados de poderes. Quando nós temos diante de nós a palavra poder, nós falamos de alguma coisa que se sobressai às demais. Nós temos os 3 poderes, nós temos os poderes dos homens, nós temos o poder do inimigo. Porém, veja, aqui nós estamos falando de quem? Do Todo-Poderoso. Veja, do Todo-Poderoso. Quando nós lembramos do Todo-Poderoso, nós lembramos que ele é supremo. Tá? E esta supremacia do Todo-Poderoso, do ungido, ela recai sobre quem? Sobre aqueles pseudo-poderosos. Por quê? Seus poderes, sua força, sua autoridade, sua autonomia, ela vai até onde Deus permite. Tá bem? É por isso que nós não precisamos nos alarmar demais com determinadas coisas. Por quê? Tudo está debaixo da mão soberana do nosso Deus, até os poderes. Apesar deles se contraporem a quem? A Cristo Jesus, ao Messias, ao ungido, veja, os seus poderes, as suas forças, elas são limitadas, ou são limitadíssimas na presença de Deus. Por quê? Porque diante daqueles que se contrapõem, está o El Shaddai, está o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos aqui a lição, nós temos uma lição importante que nos ensina que, veja, apesar de todos os pesares, a supremacia, o poder supremo, o Todo-Poderoso, é o ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele se contrapõe, quer dizer, ele é contra todos, ou a sua supremacia recai sobre
todos aqueles que se contrapõem, que se opõem, que se colocam como obstáculos, que tentam deter, que tentam isto, que tentam aquilo e não conseguem. Tá bem? Eu coloquei aqui e também posso colocar nós, a mim mesmo, né? O meu eu também, o meu egoísmo, o meu egocentrismo também se opõe ao Messias. A partir do momento em que eu não permito que o Todo-Poderoso ele trabalhe na minha vida, a minha personalidade, as minhas características, tá bem? E os meus ofícios, vamos dizer assim, os meus ministérios, eles também se opõem à glória de Deus. Eles se opõem, tá bem? Veja, nessa lição aqui nós vamos falar sobre tudo que fazemos deve glorificar a Deus. E a partir do momento em que eu não estou agindo desta maneira, eu também sou um dos que se contrapõe. O homem, vamos colocar aqui o homem, né? Vamos colocar aqui o homem, vai. O homem também se contrapõe. Quando? A partir do momento em que ele se recusa a reconhecer esta soberania, tá bem? A reconhecer, aceitar todas estas revelações que, ora, o livro dos Salmos nós estamos estudando, ele nos ensina. Então nós precisamos tomar bastante cuidado para que nós também não sejamos opositores. Tá bem? Com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o nosso egoísmo, com a nossa arrogância, com tudo aquilo que faz parte da natureza humana. Tá? Por isso nós vamos falar sobre também a natureza de Cristo mais adiante. Tá bom? Vamos mais adiante, estava falando do ponto 1.1, a soberania do Messias. Veja, a soberania dele é tal, tá bem? Porque no Salmo de número 2, ele destaca que a supremacia do ungido do Senhor, do Machia, do Messias, ela vai recair sobre os poderes que se contrapõem a ele. Tá bem? E eu coloquei aqui, nós temos o diabo, o mundo e a carne. Nós também, se nós não permitirmos que o Senhor Deus faça essa mudança na nossa natureza, não sejamos novamente nascidos não da água, mas nascidos do poder de Deus, nascidos do Espírito Santo, novo nascimento, nós também nos oporemos a Deus. Por quê? O próprio apóstolo João diz o quê? Aquele que ama o mundo, o que ele se torna? Inimigo de Deus. Ora, o que se contrapõe? Quem é que se contrapõe contra o outro? Seu inimigo. Então, o homem que ele ama o mundo, ao invés dele adorar a Deus, se curvar diante deste Deus, reconhecendo a sua soberania, ele está se opondo, ele está se contrapondo. E, obviamente, e infelizmente, todo o poder, a supremacia do ungido recairá sobre ele. Crente, nós também precisamos tomar cuidado com isso. Tá bom? Ponto de número 1, 2, vamos lá. Está escrito assim, o Messias como Deus. É isso que irrita muita gente. Né? Isso irritou principalmente os líderes religiosos judeus. Por quê? Quando o Senhor se colocava, ou ele se apresentava, ou ele explicitava, seja com atitudes ou com palavras, com obras ou com palavras, isto irritava consideravelmente a liderança. E isto também, na questão, não somente, agora deixa eu falar na questão do rei, veja que esta questão também incomodou muito um rei, a ponto de ele buscar, quando soube do nascimento do rei dos judeus, o nosso rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele põe toda a sua força militar atrás desta criança. Infelizmente, um infanticídio enorme aconteceu. Por quê? Porque o fato, né, do ofício de Jesus Cristo como rei incomoda um rei que ficaria ali por pouco tempo, né? Por mais que durasse o seu reinado, mas seria o nosso rei eterno, dele é momentâneo. O reinado dos homens são momentâneos, o do nosso Deus é eterno. Tá bem? Então nós temos aqui o ponto de número 2, o Messias como Deus, quer dizer, apresentando o Senhor Jesus Cristo como Deus, apresentando a ele como o nosso, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade Santa. É aí que nós falamos sobre a natureza do Messias. Porque nós vemos duas naturezas em uma pessoa.
na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, habitava pacificamente tanto a sua humanidade quanto a sua deidade, tá? Cuidado com o que vocês estão ouvindo ou que nós ouvimos, escutamos, lemos, assistimos sobre isto, tá? Tem aí alguns pregadores falsos, obviamente, que estão opondo ou trazendo uma visão completamente errada, equivocada acerca da humanidade de Cristo. Quando ele diz que Jesus Cristo, para ser 100% homem, ele teria que pecar. Ora, irmão, precisamos tomar cuidado, tá bem? Veja, quando nós comparamos as Sagradas Escrituras com este ensinamento desde o livro do Gênesis, nós vemos que o primeiro homem ele é feito sem pecado, não há contato, não há uma relação. O segundo, da mesma maneira. O primeiro, infelizmente, ele cai no erro e no pecado, o segundo não. Tá? Mas a sua natureza humana, ele chora, ele sente fome, a sua personalidade, as suas características, tá? Que não entra em função, mas veja, ele chora, ele sente fome, ele sente sono e dorme, quer dizer, então ele apresenta todas as características do ser humano, de uma pessoa, de um ser humano, tá bem? Porém, com esta distinção que nós vamos fazer sempre e para sempre, contudo sem pecado. Jesus Cristo não pecou. É por isso que ele vence, porque o homem foi criado com vamos dizer, com a ideia de vencer o pecado, mas ele não conseguiu. O segundo ele vem, Jesus Cristo, para vencer, para cumprir aquilo que foi designado ou exigido pela lei. E pela lei ele é perfeito. Pela lei ele cumpre a lei cabalmente e ele entrega a nós assinado, rubricado, carimbado a esta vitória. Que nós não conseguiríamos cumprir a lei. Porque segundo a lei, se você caísse num só pecado, você cairia, ou errasse num mandamento, você cairia em todos. E o Senhor Jesus Cristo foi perfeito em todos. Quer dizer, ele cumpriu como Cordeiro de Deus, ele cumpre todas as exigências, tá bem? Da lei. Então nós precisamos tomar cuidado. Então nós temos aqui Jesus Cristo como Deus. Por que nós aceitamos? Porque nós somos convocados pelos Salmos a aceitar, quer dizer, o Messias sendo admitido, quer dizer, sendo aceito, com algumas características, né, que nós temos do Salmo aqui, o Salmo de número 23 até o Salmo de número 25. Então nós temos algumas características da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, ou o Messias como Deus, o Messias como Deus. Então nós vamos ver algumas características que nos mostram que ele é Deus. Tá bom? Então veja, o ponto de número 1, 2, eu separei o último parágrafo que diz o Messias sendo admitido como? Tá? São 3 admissões. Quer dizer, o Messias Jesus Cristo sendo aceito como? Primeiro, o servo sofredor. Nós estamos falando isso, se eu não me engano, na lição dos juvenis da CPAD, juvenis. Então você tem, primeiro, o Cristo, quer dizer, o Messias, o ungido, o Machia, o quê? Sendo o sofredor. Aí fala, mas então o que acontece? Onde que nós vemos isto? Nós vemos no Evangelho de Marcos. Marcos apresenta o Senhor Jesus Cristo no Evangelho que leva o seu nome como servo sofredor, apresentando, mostrando também para a igreja que está sofrendo em Roma que o seu Salvador, o seu Messias, também sofre. Então, nós vemos aqui, nós aceitamos o Messias como Deus primeiro, porque ele sofre. Ele é o Cristo, o sofredor. Aqui na questão, ele sofre pelos seus, ele sofre pela sua igreja, ele padece pela sua igreja. Ele vai se entregar pelo seu povo, por aqueles tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, não somente a igreja, mas ele vai se entregar. Ele é tanto o sacerdote como o sacrifício
como o Cordeiro de Deus, tá bem? Como o Cordeiro de Deus, ele sofre e ele morre, ele é morto, vamos dizer assim, porque Deus não morre. Então ele entrega a sua vida. Veja, eu entrego a minha vida para logo depois reavê-la. Para que eu vou reaver? Para voltar para o meu lugar. Qual é o meu lugar? Sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Tá bem? O que nos traz também uma base sólida para admitirmos dentro dos Salmos o Messias como Deus. Segundo, o Cristo, o pastor. Salmo 23, né? Como eu disse, são Salmo 23, 24 e 25. Então, num ele é o sofredor, outro ele é o pastor, depois ele é rei, soberano. Tá bem? Como pastor, ele é o nosso mantenedor, ele cuida de nós, ele supre as nossas necessidades. Como Deus, ele é aquele que supre as necessidades, que nos dá aquilo que precisamos, que nos fornece aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Tá bem? Depois nós aceitamos o Messias como sendo Deus, que é o tema do tópico, né? A deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo admitido ou sendo aceito, por quê? Cristo, o soberano. Por que soberano? Porque tudo está debaixo das suas mãos. Tudo está debaixo das suas mãos. E como Deus, ele tem os três atributos incomunicáveis da deidade, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Tá bem? Os seres angelicais, vamos dizer assim, criados, eles têm uma velocidade extrema, mas eles não podem estar em todos os lugares. Veja, ao mesmo tempo como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele pode saber o que nós falamos, mas não consegue saber o que nós pensamos. É por isso que muitas vezes ele tenta nos forçar, ele nos tenta a falar. Porque a partir do momento em que nós falamos tudo aquilo que está na nossa mente, ele agora passa a ser conhecedor. Diferentemente do nosso Deus, que ele conhece os nossos pensamentos, ele já sabe o que nós precisamos ou vamos pedir antes mesmo de nós vocalizarmos os nossos pensamentos. Veja que diferença. Deus conhece os meus pensamentos. Sonda os meus pensamentos, sonda o meu coração. Já o inimigo, eu preciso expressar para que ele tenha conhecimento e vai fazer alguma coisa. Por isso que em boca de crente calado não cai em laço do diabo. Tá bom? Então nós vemos então o Senhor como soberano. Tá bem? Então o Messias sendo admitido como, primeiro, o servo sofredor. Nós já citei o Evangelho de Marcos, porque Marcos, sendo romano, ele prega aos romanos, quer dizer, os gentios romanos convertidos, agora estão sofrendo, não sabem por quê. Então, mas ele apresenta. Veja, vocês estão sofrendo, mas o Messias também está. Então ele apresenta Cristo como servo sofredor. Também Cristo o pastor, aquele que mantém, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Maravilha? É aquele que vai suprir tanto o que eu preciso, e às vezes até o que eu nem sei que eu vou precisar, mas ele vai suprir. Aí nós vamos lá na frente dar glória a Deus e falar, é por isso que tal coisa aconteceu, é por isso que tal coisa chegou às minhas mãos. Eu nem sabia que eu ia precisar, mas o Senhor sabe porque ele é onisciente. E a soberania do Senhor faz com que ele ordene, organize tudo da forma que ele quer. Tudo vai ser organizado para que o seu plano, desde o princípio, para que o seu plano, né, nós estamos falando do plano de redenção, de salvação, ele vá a bom termo no final das contas. Tá bem? Falamos então sobre os salmos messiânicos, a soberania do Messias e o Messias como Deus. 2. Vamos falar sobre a autoridade do Messias. Quando nós falamos de autoridade, veja, quando vai apresentar alguém que tem uma determinada cátedra, diz que a pessoa, o professor, o palestrante, a professora, a palestrante, é uma autoridade no assunto. O que é uma autoridade? É aquela pessoa que fala com propriedade, ela tem conhecimento de causa. Veja, então ela tem autoridade. No caso aqui, nós estamos falando de autoridade que vem da soberania de Deus. Tá bem? A autoridade aqui é
a questão dele poder ordenar, dele poder mandar, como eu já disse na questão da soberania, tá bem? Porém, podemos usar esta questão do Senhor poder fazer porque ele já sabe todas as coisas? Sim. Então, vamos aqui, vamos dizer que o Senhor fala de cátedra. Quer dizer, ele tem cadeira, ele aprendeu a falar este assunto. Então, nós podemos falar sobre isso? Sim. Quando nós vemos a autoridade do Messias, tá? A partir do momento em que nós estamos vendo que ele vem regendo todas as coisas, como soberano, e também que as nações se submeterão e o bendirão para sempre. Foi o que eu disse aqui. É aquela questão de ou você faz ou você faz. Ou você vai reconhecer ou você vai reconhecer. Não tem como a humanidade não reconhecer, não louvar ao Senhor, não adorá-lo na beleza de sua santidade. Porém, vamos lembrar daquela questão, alguns para alegria, como disse Daniel, outros para a vergonha e condenação eterna. Tá bem? Então, de onde vem a autoridade do Messias? Obviamente, vem da sua soberania, como eu já disse, e depois, debaixo desta soberania, infelizmente alguns reconhecerão tardiamente, eles vão se submeter a ele e vão bendizer também ele para sempre. Para sempre. Este para sempre, alguns vão louvá-lo para sempre no céu, e outros, infelizmente, na condenação eterna, que é conhecido como inferno. Não enfermo, inferno. Truque. Beleza. Maravilha? E a questão do para sempre aqui é a eternidade. Tá? Deixa eu destacar este ponto que eu pensei agora. Veja que tanto um quanto o outro será para sempre. Gozo eterno, condenação eterna. Veja que já a distinção nas declarações já nos dá a entender isto, tá? Para sempre, tanto o céu quanto o inferno, tá bem? No ponto 2.1 temos o justo Messias. Quando falamos de justiça, veja que a sua autoridade não vem, como nós conhecemos nos dias de hoje, de uma tirania, de um prazer mórbido de verem as pessoas sofrendo. Não, porém, o Senhor ele tem que agir com justiça. Tá bem? Assim como nós vemos que com justiça nós entendemos o quê? Que aquele que age com justiça, ele age de maneira correta. Ele não olha para quem ele está fazendo. Ele não privilegia ninguém. Tá? Também não é uma questão meritória, ter ou não ter algo de Deus. Porque se fosse por isso, nós não merecemos nada. Porém, veja, quando falamos de justiça, por que eu quero lembrar a questão da justiça? Porque nós vamos falar de condenação, nós vamos falar de proteção e nós vamos falar de ajuste de contas. Ora, se nós falássemos isso num termo ou uma pessoa, um ser humano qualquer, obviamente que aquela representação da faixa, da imagem, da estátua que representa a justiça, ela não existiria. Por quê? A condenação seria para quê? Seria para quê? Somente para aqueles que jogassem no meu time, falassem o que eu falo, anda do jeito que eu ando, concorda com as minhas ideias, isto não é justiça. Tá bem? Veja que a proteção, os protegidos aqui também não são os amigos. Veja, os protegidos são os vulneráveis, são aqueles que não encontram proteção onde deveria, nas instituições humanas, não encontram proteção. Pelo contrário, os soberbos exploradores fazem o que com os vulneráveis? Eles os condenam a uma vulnerabilidade maior ainda, levando a extremos, tá? De fome, de frio, de todo tipo de situação que deixa o ser humano vulnerável, correndo risco de morte, correndo risco de vida. Deixa eu mudar aqui. Qual que é aquele perigo, né? Colocando a vida do ser humano em perigo. Esses são os vulneráveis.
Então o Senhor, como justo juiz, como é que ele vai agir? Ou, na questão da soberania, apesar da sua autoridade, é uma autoridade justa. Por quê? Ele vai condenar a exploração. Veja, porém esses exploradores são soberbos. E o que é exploração? Ora, exploração, vamos lembrar aqui de Serra Pelada. Houve um período, na década de 70, 80, né, que aquele lugar foi praticamente devastado, com homens ambiciosos atrás do quê? Homens ambiciosos atrás do quê? De riqueza. Quer dizer, cavou-se uma cratera enorme, o retorno foi ínfimo, mas a destruição é grande. Então, veja, isso eu estou falando de exploração de metais preciosos. Então, o que é explorar? É quando você arranca do seu semelhante até aquilo que não tem. Ou o mínimo que sobrou para a sua subsistência, você vai lá e arranca também. Você deixa o cara, deixa a pessoa numa situação vulnerável. Veja, ele vai condenar tanto o explorador, mas também vai proteger os vulneráveis. E esta justiça aqui, ela é maravilhosa, porque a questão da vulnerabilidade não fala só de uma área, mas de todas as áreas que podem comprometer a segurança da vida do ser humano. E isto está nas nossas cartas aí maiores, né? Nas nossas constituições, o direito do ser humano a determinadas coisas, que dá pelo menos um mínimo de condição para ele viver. Estes serão protegidos, porque exploraram de uma tal maneira. Tá? Ele vai condenar tanto a exploração quanto os exploradores, aqueles que praticam a questão da exploração. Ele vai ajustar contas. Mas quando falamos de todos estes verbos aqui, nós não podemos pensar num tirano, num Deus que tem prazer em fazer isto. Pelo contrário, antes, muitos dias, muitos anos antes, ele já vem alertando a humanidade. Mas, infelizmente, como eu disse no princípio, muitos não darão ouvido. O mundo não vai dar ouvido. E, infelizmente, veja, a justiça de Deus, por mais que doa o seu coração, mas ele tem que ser justo. Porque, senão, se ele não praticar justiça com a exploração e com os exploradores, ele será injusto com quem? Com os vulneráveis. Com aqueles que sofreram a exploração desses exploradores soberbos. Se o Senhor não agir com retidão, com justiça, com estes aqui, ele será injusto com este aqui. E, obviamente, o nosso Deus não é injusto, pelo contrário, ele é justo e ele vai fazer tudo conforme aquilo que ele falou. Então, nós precisamos nos colocar, nos posicionar numa determinada situação. Ponto 2.2 vai falar sobre o Santo Messias. Tá bem? É aqui a questão que nós vamos falar sobre o foco, o objetivo da narração, da escrita, da exposição dos salmos. Tá bem? Veja, o foco narrativo, quer dizer, o foco eu chamei de objetivo, atesta, quer dizer, comprova o quê? Que a vida do Senhor Jesus Cristo foi sem pecado. Mas de onde vem esse atestado? Ou estes atestados? Quais são as provas que comprovam que a vida do Senhor Jesus Cristo foi sem pecado? Primeiro, eu chamei de comprovação do céu. Ele mesmo disse: quem me convence de pecado? Quem de vocês aí me acusa de qualquer pecado? Quem de vocês pode me convencer de pecado? Ninguém. Segundo, esta constatação, essa comprovação vem do inferno. Mas, irmão Maurício, então vamos lá, céu, inferno e terra. Tá bem? O demônio imundo chega na frente dele e chama ele pelo quê? Pelo seu nome. Veja, vamos achar aqui... No Evangelho de Lucas, vemos um demônio imundo exclamando em alta voz, dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Obviamente, se eu chamo de santo, eu estou chamando de quê? De imaculado. Na questão de não ter pecado. De não ter pecado. Veja que os demônios reconhecem que ele é o Santo de Deus. Veja que santo aqui não diz dois santos. Ele diz o Santo de Deus. Você é o Santo. O Senhor é o Santo de Deus.
Eles clamam, bem sei quem você é. Eu bem sei quem és, o santo de Deus. Lucas 4, 34. Tá bem? Então veja, os céus atestam, comprovam, o próprio Cristo comprova a sua impecabilidade, a sua imaculada. A sua vida imaculada, a sua existência imaculada. Depois vem o inferno e diz, tu és o santo de Deus. Então o inferno comprova, atesta a narração dos salmos de que Jesus Cristo é sem pecado. E depois nós temos a ratificação da terra, quando Davi reconhece o Senhor como santo. Veja, no Salmo 22, a santidade do Messias, ao dizer que ele é santo, que está sentado no seu trono, recebe louvores do povo de Israel. Então nós temos terra, céu e inferno testificando o quê? Comprovando a impecabilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o objetivo dos salmos, dos salmistas ao narrarem os seus escritos nos louvores dos salmos que nós chamamos de saltério. Tá bem? Então, qual é o foco? Então, ponto 2 diz, autoridade do Messias. Tá? Sua grande autoridade vem do quê? Primeiro, de que todos adorarão, todos. Alguns vão adorá-lo e permanecerem no céu, vão para a sua morada eterna com Deus. Outros, infelizmente, serão lançados nas trevas exteriores, porém, não sem antes reconhecerem a soberania e bendizerem ao Senhor como Rei, a sua soberania. No ponto 2.1, nós temos a justiça desse Messias, né? Esse Messias, o Senhor, agindo com justiça, tá? Sem tirania, sem favorecimento. Esses protegidos não são porque são pobres ou por uma determinada classe que nós distinguimos, né? O ser humano tem o costume de separar a humanidade nos seus semelhantes em blocos, né? Que hoje chamam de minorias. O Senhor não tem isto, tá bem? Quem está vulnerável por causa da exploração dos exploradores serão protegidos por quem? Mas só porque são vulneráveis e explorados? Não, porque também reconheceram que o Senhor é justo. Eles reconheceram a justiça de Deus. E eles se entregaram a este soberano, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ponto 2.2 nós já falamos, né? O foco narrativo atesta a sua vida sem pecado, por isso a sua autoridade, tá bem? O objetivo dos salmos é fazer o quê? É comprovar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo sem pecado, para trocar em miúdos, para deixar um pouco mais fácil. De onde vêm essas comprovações, esses atestados? Tá? Vem do céu, o próprio Cristo diz, quem me convence? O demônio que fala, né, eu sei quem tu és o santo de Deus. Então temos aqui o testemunho, né, do inferno sobre a impecabilidade de Cristo, e nós temos a ratificação de Davi. Também aqui ele vem e assevera, ratifica, assina embaixo, fala novamente, traz a ideia de que o Senhor é o quê? De que o Senhor é santo. Tá bom? Terceiro e último tópico, 3 funções do Messias nos Salmos. Tá bem? Tem uma frase aqui no início que eu gostaria de explicar. Os Salmos foram escritos muito tempo antes, ou muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus nascer. Tá? Então, este nascer aqui tem a ver com a encarnação, tá bom? Não tem a ver com o surgimento de Jesus Cristo, porque Jesus é eterno, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Cristo, obviamente, quando os Salmos, como Deus já existia. Quando ele fala antes mesmo de Jesus nascer, é a questão da sua encarnação. Tá bem? É por isso que nós olhamos os Salmos também como um livro profético. Ele fala em determinadas partes, áreas, em determinados salmos, acerca de Jesus Cristo, algumas dos seus atributos, do seu caráter, das suas funções, muito tempo antes dele nascer, como homem. Tá bem? Porque quem inspirou os salmistas a escreverem os salmos? Deus. Toda a escritura divinamente inspirada. Divinamente inspirada por quem? Por Jesus Cristo. Tá? Só para
eu fiquei meio incomodado com essa questão antes mesmo de Jesus nascer. Tá bem? Então aqui, Jesus nascer como homem, os salmistas já vaticinavam acerca de sua pessoa. Profetizavam sobre o quê? Primeiro, o Messias seria um sacerdote eterno. Por que um sacerdote eterno? Porque os outros morreram. E o Senhor Jesus Cristo, ele é um sacerdote eterno. Por que eterno? Tá bem? Porque como homem, ele foi o sacrifício. E também foi o sacrificador, ele foi o sacerdote. Porém, ao expirar na cruz do Calvário, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E, obviamente, o seu sacerdócio, além de eterno, ele se distingue dos demais, ou do já pré-existente, é uma ordem distinta, diferente e mais elevada, mais sublime do que o sacerdócio de Arão. Por quê? Veja, os sacerdotes humanos, eles representavam o povo diante da arca, tá bem? Que era o símbolo da presença de Deus, tanto no tabernáculo de Moisés quanto no templo de Salomão, tá bem? A peça que representa a presença de Deus no meio do seu povo era a Arca do Concerto. Tá bem? Por que a ordem distinta e mais elevada do Messias, ela é chamada deste jeito? Veja, porque os homens representavam os homens diante de uma arca. Jesus Cristo advoga pelos pecadores diante de Deus. Veja, a representação da presença de Deus e do próprio Deus. A diferença. Jesus Cristo vai mediar, Jesus Cristo vai interceder pelos pecadores, advogar a causa dos pecadores diante da arca? Não, diante do próprio Deus. Ele entra de uma vez por todas no Santo dos Santos. Qual é este Santo dos Santos? O céu. Para quê? Para, como sacerdote, nos advogar a nossa causa diante do Senhor. Por isto, a sua ordem é distinta, é chamada de a ordem segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio e não tem fim. Melquisedeque aparece, Abraão conversa, apresenta seus dízimos e acabou a história. Então, representa ali, né? Não tem um começo, não traz uma genealogia de Melquisedeque. E também nem o seu fim, tá bem? Então, dá-se a ideia da eternidade. A ordem segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote. Melqui, rei, né? Sadeque, tá bem? Jerusalém, vai ser toda a cidade de Melquisedeque. Salém, né, é a futura Jerusalém. O que quer dizer paz? É o rei da Melech, rei da paz. Ele é o rei da paz. Então, veja, a sua ordem é distinta e é mais elevada. Por quê? Porque os homens representavam os demais diante da Arca do Concerto. Jesus Cristo vai aos céus, entra na presença de Deus, no Santo dos Santos, uma vez por todas. Veja que os sacerdotes tinham que entrar uma vez por ano. Primeiro apresentavam o sacrifício pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo, uma vez por ano, no Santo dos Santos. Jesus Cristo entra de uma vez por todas, e não precisa oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque ele é imaculado. Ele é santo, santo e santo, como está no livro de Isaías, ponto 3.2, final, diz a salvação apresentada pelo Messias. Tá bem? Então nós temos aqui que as adversidades não podem fazer frente, não pode, contrapor a presença, a supremacia do nosso Messias. Também a esperança da promessa de redenção e salvação. A certeza de que ele é poderoso. Vamos voltar à questão aqui, porque eu quero concluir já passei bastante do tempo. Tá bem? Ele é poderoso para nos guardar, perdoar os nossos pecados e nos guiar para a vida eterna. Tá bem? Nós estamos falando aqui do Senhor em todas as suas características, personalidades, suas funções. Tá bem? Nós estamos falando sobre isso.
Porém, eu gostaria de terminar com esta lição, como está na lição escrita, o discernimento da natureza, da vida e das funções do Messias. Veja que tudo está ligado à questão de discernir, tá? Quer dizer, distinguir com clareza, perceber com facilidade, diferenciar. É quando nós entendemos, tá? Quando nós conseguimos separar a carne do espinho, perceber as nuances, as particularidades, as distinções que fazem do nosso Messias ser quem ele é. Tá bem? Então, toda a questão da salvação, da libertação, do entendimento, da paz, do descanso, depende dessa nossa maneira de perceber as coisas, de perceber a Cristo, de perceber o quê? A natureza, tanto humana quanto divina da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do Messias, qual o propósito da vida dele? E as funções dele, tá? Sacerdote, profeta e rei. Tá bem? Ele desempenhou as duas principalmente, estando entre nós e rei, ele vem sendo da sua igreja, do povo que o aceitou como seu salvador e daqueles que aceitarão. Porém, daqueles que não aceitar, não tem como. Tá bem? Da vida de quem? Do ungido de Deus, do Messias. Por isso é preciso, é imprescindível que nós comecemos a entender, a perceber, a distinguir, a diferenciar, principalmente, como eu já disse, do tempo que nós estamos sendo bombardeados por heresias, por falácias, por palavras bonitas, por pessoas bem apresentadas, com uma linguagem formal, inteligentíssimos, porém, nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Nós temos que ter as nossas reservas, e eu chamo isto de discernimento, de saber pensar, de saber distinguir, de saber separar as coisas e fazer o quê? Toda honra e toda glória ser dada a Deus e para o seu ungido, porque ele é rei e vencedor sobre todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula e vamos ficar todos com a paz do Senhor.